Graça e paz, família Nexus. Vamos dar um aplauso ao Messias, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Amém. Eu quero nessa noite conversar um pouco com vocês sobre algo que Deus tem colocado no meu coração nessa semana. Nessa semana nós vimos na imprensa um verdadeiro degladeio de um espectro da política brasileira. Meu objetivo aqui não é falar de política. Mas, como a gente lida com gente, a gente começa a observar comportamentos e começa a observar também como são as reações. E, às vezes, as coisas que a gente observa, até daquilo que sai na mídia, nos faz refletir e pensar. E Deus me deu uma palavra, na sexta-feira, no meu devocional da manhã, que eu confesso para vocês que eu relutei para trazê-la hoje. Porque Deus falou comigo, mas nem tudo que Deus fala comigo significa que eu vou pregar sobre isso, né? Mas nessa palavra eu fiquei realmente em dúvida se eu deveria ou não trazê-la. E hoje, quando cheguei de Gramado, que nós estávamos nesse retiro, eu fui para a oração ali, fui para a meditação e tentei dar continuidade a outras palavras que também quero trazer aqui, mas essa aqui não saía da minha mente. Então assim, não, Senhor, então eu acho que é essa mesmo que eu devo trazer hoje. Amém? E ela vem bem a calhar com esse momento que nós estamos observando, de um lado do espectro político da nossa nação, combatendo uns aos outros. E essa é uma estratégia antiga do diabo, que é a estratégia de dividir para dominar. Isso acontece não somente na política, mas acontece também dentro da igreja, muitas vezes. Acontece dentro das famílias e aconteceu na palavra de Deus. Na Bíblia, nós vamos ver uma história aqui agora, que é impressionante, que foi a palavra que embasou essa minha mensagem de hoje, que está em Josué 22. E nós veremos aqui que isso, desde os tempos antigos, é uma estratégia para o inimigo derrubar projetos, derrubar casamentos, derrubar ministérios. O inimigo, ele tem intenção de flechar, de atacar, ele tem intenção de criar problemas nos relacionamentos para destruir a unidade das famílias, para destruir a unidade da sociedade, para destruir a unidade da igreja. E olha, quando a gente pensa em discipulado, eu tenho falado para a minha liderança isso constantemente. Quando nós pensamos em discipulado, a primeira área que a gente trata de qualquer pessoa é a área de relacionamento, começando vertical, relacionamento com Deus, e Deus com ele, consigo mesmo, a pessoa ela mesma, tentando estar posicionada, organizada diante do seu relacionamento com Deus, mas também depois de uma horizontalidade de relacionamento com outras pessoas que estão ao seu redor, começando pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos irmãos, pela célula, pela família, pelo núcleo, enfim. Nós precisamos ter cura, porque o projeto do diabo é divisão, o projeto do diabo é separação, o projeto do diabo é ceifar a unidade que foi dada por Deus. E não é de agora que nós sabemos, e por isso também digo a importância de que foi esse momento desse final de semana, com a igreja de Porto Alegre e alguns da metropolitana representados lá, porque nós sabemos que o avivamento que nós tanto oramos e sonhamos, ele só não aconteceu ainda por causa da divisão entre lideranças. E nós hoje estamos empenhados em tirar esses muros de divisão para que realmente nós possamos ter unidade. E uma coisa que nós aprendemos na enchente foi o seguinte,
que nós já tínhamos uma certa unidade, nós só não sabíamos. Nunca vimos tantos irmãos e pastores servindo uns aos outros durante a enchente, como em toda a história que eu tenho de pastor. Eu nunca vi isso. Era uma igreja servindo a outra. Não estou falando somente das pessoas que estavam abrigadas conosco. Estou falando de que manter abrigos funcionando, ou manter projetos funcionando, nós fomos obrigados a depender, não da política, mas a depender uns dos outros. E o Conselho de Porto Alegre foi um conselho que atuou presentemente nesse momento, fazendo frente para que nós pudéssemos também, entre irmãos, estar abastecendo uns aos outros. Amém? Com isso eu não digo que não teve outras instituições, como a própria prefeitura nos abençoando. Não digo isso, mas vimos a igreja se levantar e umas apoiando as outras. Isso foi tremendo. Então o projeto do diabo sempre é dividir. O projeto do diabo é sempre tocar na unidade para que as alianças e os projetos se desfaçam. Esse é o projeto do diabo. Então isso que eu quero trazer para vocês nessa noite aqui, na verdade é uma denúncia do inimigo, não para você perder a guerra, mas para dizer que a guerra pode ser encerrada se você tiver entendimento sobre o que está acontecendo. Amém? O povo de Israel, ele foi em direção... Gente, eu vou resumir aqui porque o texto é muito longo. Está em Josué 22, a partir do 10. O povo de Israel conquistou a terra da promessa. O clima, naquele momento, era: uau, entramos na terra da promessa, derrotamos inimigos, e agora vida que segue, só alegria, felicidade, só conquista. E aí, Josué chama a tribo de Ruben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés e diz para eles: olha, muito obrigado por ter nos ajudado e cumprir a promessa de ajudar todas as outras tribos a conquistar as suas terras, porque essas tribos, elas tinham ganhado as suas terras antes do Jordão, mas eles atravessaram o Jordão para estar lutando juntamente com as demais tribos, e eles ajudaram muito. Os gaditas, eles eram poderosos, e eles foram à frente e realmente ajudaram as demais tribos. Mas chegou o tempo que Josué fala: olha, a vitória está ganha, nós conseguimos conquistar toda a terra da promessa, agora o negócio bombou, agora está na hora de vocês voltarem para o seu território, para suas casas e usufruírem daquilo que Deus determinou para vocês. Eles ficaram felizes e foram embora, atravessaram o Jordão. Mas, ao atravessar o Jordão, eles tiveram uma brilhante ideia. Eles pensaram assim: olha, vamos construir um altar aqui no Jordão, um verdadeiro monumento, para que esse monumento fique de testemunho às demais gerações que virão, de que embora nós estejamos do outro lado, se não me engano, leste do Jordão, não lembro agora, mas estamos no outro lado do Jordão, mesmo assim nós continuamos sendo um povo só com Israel, e também continuamos servindo ao mesmo Deus. E ali eles edificaram um altar poderoso, edificaram uma obra maravilhosa ali. Quando as outras tribos souberam disso, a notícia correu entre as outras tribos, e eles começaram a se lembrar, por exemplo, do pecado de Acã, que trouxe maldição para todo o povo de Israel. E eles começaram a falar entre eles: olha, como é que esses caras, que lutaram bravamente conosco, servindo ao único Deus, ao Deus de Israel, agora estão edificando um altar para sacrificar holocaustos para outros deuses. Imediatamente, o povo se uniu, pegaram as suas espadas e disseram: vamos acabar com eles, com os nossos irmãos.
Vamos acabar com os nossos irmãos, vamos puxar a espada e vamos lá e vamos acabar com eles. Porém, alguém no meio deles teve uma brilhante ideia. Teve realmente uma revelação de sabedoria. E essa revelação foi: vamos perguntar a eles primeiro o que é esse altar. Tipo assim, vamos tomar uma informação. Antes de matar essas 2,5 tribos, vamos fazer uma pergunta, assim, tipo, né, o que é isso? Aí então, dentro dessa ideia, mandaram Finéias, sacerdote, ou filho do sacerdote Eleazar, e Finéias foi com um grupo de líderes de cada tribo atravessar o Jordão, e foram lá saber, então, perguntar: o que vocês estão fazendo? Que loucura é essa? Vocês lutaram conosco, e agora, que é o tempo de paz, vocês estão aí edificando um altar para sacrificar a outros deuses. E imediatamente, aquelas tribos falaram: não, vocês entenderam tudo errado. Esse altar não é para sacrificar outros deuses. O nome desse altar é Ed, que significa testemunho. Esse altar, ele é um altar para testemunhar para as novas gerações que nós, embora estivéssemos do outro lado do Jordão, nós continuamos sendo povo de Israel e também continuamos servindo ao mesmo Deus de Israel. E aí, quando Finéias recebeu aquela palavra, ele disse assim: aleluia. Aquilo trouxe paz no coração do sacerdote. Trouxe paz. E ele disse: então eu vou levar essa informação agora para as tribos do outro lado do Jordão. E eles realmente, os líderes e mais Finéias, foram para o outro lado do Jordão levar a notícia: olha, nós entendemos errado. Aquele altar não era para sacrificar para deuses pagãos, mas aquele altar, ele era um altar de testemunho para que as tribos do outro lado, Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, tivesse a lembrança nas suas gerações que, embora estando do outro lado do rio Jordão, eles assim mesmo continuavam sendo um povo só com Israel e um povo só diante de Deus. As tribos receberam essa notícia e ficaram: uau, glória a Deus, não vamos precisar matar nossos irmãos. Sabe, amados, quando eu li esta palavra, Deus falou comigo que o diabo tem usado muito essa estratégia nos últimos dias. Sempre foi uma estratégia, mas parece que ultimamente tem usado cada vez mais. Quem aqui já fez o seminário de casais? Nós temos que remarcar, esse seminário é poderoso, viu? Dos exemplos que eu mais gosto no seminário de casais, para quem não fez ainda, eu vou trazer aqui, é só uma degustação, tá bom? Você vai fazer depois do seminário de casais e o teu casamento vai ser transformado, amém? Amém. Mas um dos exemplos mais me recorda e que eu acho fantástico para ilustrar isso é exatamente esse. Que havia um exército de um lado e de outro lado havia outro exército. E os dois exércitos estavam de frente um para o outro, prestes a se enfrentar e a se matar, a se mutilar. Só que atrás da moita tinha um vendedor de armas. Para quem ele torcia? Para o exército da esquerda ou para o exército da direita? Não, ele torcia pela treta, ele queria ver o pau comer, o pau torar. Porque quanto mais guerra tivesse, mais arma ele vendia. Ele não estava interessado num acordo de paz. E aí a história conta que tinha um exército de um lado, e tinha ali seu comandante, um pelotão do outro lado, seu comandante, e eles estavam entre eles ali, fazendo uma negociação, para ver se a guerra ia sair mesmo, ou se poderia ter um acordo de paz. Mas atrás da moita, estava o vendedor de armas. E ele disse assim: eu não vou deixar esse negócio ter um acordo de paz.
que ele fez? Ele pegou uma arma e deu só um tiro para cima. Quando os exércitos ouviram aquele tiro, o que eles pensaram? Começou a guerra. Estão nos atacando. E aí todo mundo pegou a sua arma e começou a atirar também. O diabo faz exatamente essa estratégia nos relacionamentos. E uma coisa que você precisa entender e crescer é que a nossa luta não é contra as pessoas. A tua luta não é contra o teu marido. A tua luta não é contra a tua esposa, não é contra o teu filho, nem contra o teu chefe. Muito menos contra os teus pastores. Amém? Muito menos contra o teu líder. A tua luta é contra o diabo. E o diabo faz exatamente esse papel. Ele fica atrás da moita com a arma esperando alguém tentar sair da guerra e ter um acordo de paz. Mas o exército desavisado, que é você, que é a outra pessoa, que é a sua esposa, o seu marido, o seu chefe, ou alguém, e ele vai lá e puxa a arma e dá um tiro. E aí você diz, não tem condições de ter paz. Estou sendo atacado. Vou atacar. Quando o ataque acontece, a unidade é dissolvida, as alianças perecem. O que essa história traz para nós de ensinamento? O primeiro ponto que eu quero ressaltar com vocês é que você precisa aprender que sempre por trás de uma ação tem uma intenção. Às vezes casais entram no nosso gabinete e querem aconselhamento. Mas antes de alguém vir pedir aconselhamento, em casal, sempre vem um lado da história, né? Vem alguém assim, ou a esposa ou o marido. Nós estamos passando por isso, porque ela é aquilo, ou a esposa vem, porque ele isso, ele é aquilo e outro. Uma coisa que eu aprendi nos meus aconselhamentos, no tempo de ministério que tem, é que toda história tem dois lados. Nós nunca podemos dar razão para um lado, sem entender o outro lado. E eu vou falar uma coisa que vai te chocar. Já falei para algumas pessoas, elas ficaram bravas comigo, então pode ficar bravo comigo. Quando nós estamos mediando uma situação de conflito, nós não somos advogados de nenhum dos lados. Nós sempre vamos primar por entender o que está certo e o que está errado, qual é a verdade, qual é a mentira. Amém? Nunca é advogar por algum lado. Então, queridos, quando nós vamos tratar de relações e relacionamentos, e queremos ter unidade, nós sempre temos que entender que existem intenções atrás de ações. E essas intenções talvez não estejam claras. Você enxerga a ação de uma pessoa, mas talvez você não entenda qual é a intenção que está por trás. E se você não entender qual é a intenção, não adianta atacar a pessoa. A primeira coisa que você tem que entender é que você precisa buscar sempre a paz. E não o confronto, não a guerra. Amém? Quem quer viver em guerra aqui? Ninguém. Agora, quem quer viver em paz? Todo mundo. Só que nós nem sempre vamos entender completamente as intenções que estão por trás de ações. As ações podem ser mal interpretadas quando não compreendemos a intenção por trás delas. Então, na vida, é crucial nós entendermos as ações por trás das ações das pessoas ao nosso redor. Muitas vezes julgamos de forma precipitada, e aqui está outro ponto que eu vou entrar, o que pode gerar muitos conflitos desnecessários. Então, enquanto cristãos, nós devemos buscar sempre a verdade. Por isso que a palavra diz, a verdade liberta. Busque sempre entender qual é a verdade. E como cristão, você deve buscar essa verdade com amor e compreensão. Quem é dono da verdade?
Quem aqui é dono da verdade? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, você é dono da verdade? Então diz para ela assim, ó, para de agir como tal, então. Para de agir como tal. Pare de agir como se fosse dono. Tá? Faz sentido para vocês? Uma outra questão muito importante, que quando nós não sabemos qual é a intenção que tem por trás de uma ação, o que acontece? Nós fazemos um julgamento precipitado. Provérbios 19:2 fala, quem precipita, peca. Quem precipita, peca. Então, quando nós não entendemos, corremos o risco de fazer julgamentos precipitados. Agora, o que a Bíblia fala sobre fazer julgamento? Não julgueis para não ser julgados. Então, você não deve julgar para você não ser julgado também. Então, parece que muitas vezes, quando nós temos uma treta com alguém, isso não funciona, viu? Parece que quando nós temos um conflito com alguém, a gente faz julgamento, a gente condena, estabelece até juízo. É verdade, não é? Amém? Então, se nós tivermos essa postura de julgamentos rápidos, isso pode nos levar a conflitos devastadores, problemáticos, que vão durar muito tempo. Amém? Então, nós temos que, inclusive, amados, procurar julgar, não julgar, ou ter uma avaliação correta das situações, principalmente dentro da igreja. Mas não somente aqui, na tua casa, no teu trabalho. Amém? A precipitação em condenar ou criticar pode causar feridas profundas dentro da igreja. Nós precisamos sempre ouvir antes de reagir. Não tome conclusões precipitadas sobre ninguém. Não seja pré-conceituoso sobre ninguém. A Bíblia fala que nós não devemos nem andar por partidarismo. Então, não tome parte de alguém precipitadamente. Gente, às vezes que eu fiz isso, eu quebrei a cara. Às vezes que eu tomei parte de alguém precipitadamente, eu quebrei a cara. E hoje eu tenho muita parcimônia em estabelecer crédito para algumas pessoas. Eu preciso de maneira precipitada, né? Mas o crédito com averiguação, sim. Mas de maneira precipitada, eu tenho muito cuidado para que eu não caia no engano. Então, sobre o que nós estamos falando hoje aqui? Nós estamos falando aqui nessa história também de uma comunicação eficaz. Para nós aprendermos a nos relacionar de maneira eficaz nessa terra, nós precisamos desenvolver algo chamado comunicação eficaz. O povo ali, daquelas 3 tribos que foram para o outro lado do Jordão, eles fizeram uma coisa que talvez levantasse dúvidas. E eles não consideraram isso. Nós temos que cuidar hoje em dia, por exemplo, o que nós publicamos na internet, para que dúvidas não sejam levantadas sobre o nosso caráter. Ah, pastor, mas então tem que viver uma fachada? Não, não é isso. Mas eu não quero aparentar algo de errado também. Ou criar um choque em alguém, até mesmo um escândalo em alguma pessoa, porque não estou sendo cuidadoso. Eu poderia dizer que o contrário de uma comunicação eficaz não é falta de comunicação, tá? O contrário seria uma comunicação provocativa. Esse é o conceito meu, tá? Não é científico. Mas tem gente que trabalha de maneira provocativa, está sempre provocando,
Não no sentido de ser engraçado, né? Se for nesse, eu também estou nessa, né? Eu gosto de provocar na piada, né, Flávio? Não é verdade, né? Mas não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em provocar os piores sentimentos em outras pessoas, provocar uma falsa identidade ou provocar algo que você não deveria. Por exemplo, tem pessoas que provocam desejos em outras pessoas. Por exemplo, sensualidade. Uma pessoa que vai para a internet e começa a se vestir de maneira sensual e fazer biquínis e caretas, ela está provocando algo em alguém. Se não queria fazer essa provocação, então não faça isso. Essa comunicação, ela é sadia? Não. Ela traz uma imagem sobre ti que não, talvez você não queira ter. Por exemplo, tem coisas que é reservado para o casamento e deve acontecer entre quatro paredes. Amém? Ah, pastor, mas isso Deus criou, não é pecado. Ok, mas você não vai fazer isso no meio da rua. Não é verdade? Isso você vai fazer no ambiente adequado. Então, nós precisamos ter inteligência e sabedoria para não despertar desconfianças nas pessoas. A comunicação hoje, ela é importantíssima. Gente, dentro das empresas, as empresas trabalham comunicação eficaz. Se você não consegue se comunicar de maneira eficaz, escreva então. Se você não consegue ter uma comunicação verbal e não verbal eficaz, escreva então. Tem até um curso aí, antigo já, não tem mais, que falava sobre uma comunicação que era soltando os bichos numa boa, era um formulário que as empresas tinham. E ali era permitido escrever o que quisesse. Então, nós precisamos desenvolver isso. Nós temos que entender que o nosso inimigo não é o nosso cônjuge. O nosso inimigo não são os nossos filhos. O nosso inimigo não são as pessoas que convivem no dia a dia conosco. Precisamos ter uma comunicação que funcione e dá certo. Mas parece que tem pessoas que elas são provocativas, que elas vão e elas fazem algo assim, que elas sabem que vai dar uma reação contrária do outro lado, elas vão lá e fazem. Você está criando prejuízo para quem? Para quem recebe essa comunicação ou para você que faz uma comunicação assim? Quem está sendo mal visto e prejudicado? Então, uma coisa importante quando nós temos essa comunicação, nós precisamos também aprender a ouvir quem está falando e o que está falando. Olha, como é difícil pessoas ouvirem. Como é difícil. Não é ouvir aqui, ó, tá falando e tu está aqui passando o rio. Tá, beleza, Não, não é isso. É uma audição empática, olhando no olho, tentando entender o que a pessoa está sentindo, tentando entender o que está acontecendo do lado. Você já parou para ouvir o que seus filhos estão dizendo? Semana passada, o Christian, meu filho, nosso filho, ele foi no velório de um menino da idade dele. E isso foi chocante porque ele nos disse que ele nunca tinha ido num velório de alguém da idade dele. Um rapaz, ali, 18 anos, 17 anos, 18 anos, que teve alguns conflitos na escola e também em casa. E dentro dessa falsa inabilidade de comunicação, o menino decidiu tirar a vida dele. Aí, num primeiro momento, a fala é a culpa da escola. Mas aí, quando passou, eu falei para ele assim, querido, isso não é culpa da escola, pode ter sido detonador. Mas
Isso passa por uma falta de comunicação com pai e mãe. Porque se dentro de casa tem um pai e uma mãe que amam, que compreendem, que acolhem, mesmo quando o filho não dá o resultado que eles esperam, isso jamais acontece. A comunicação trava, a falta de comunicação, ela trava guerras que a gente não quer nem imaginar. E aí nós vemos uma família que perdeu seu único filho. Seu único filho. Como recomeçar depois disso? Como seguir em frente? Mas é isso que o diabo faz. E ele usa essas feridas que vão sendo acumuladas no dia a dia, a ponto de levar pessoas a se desesperar da sua própria vida. Você acha muito difícil isso? A Bíblia diz que até o profeta, no dia da angústia, pode se desesperar da sua vida. Então o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, é que o elástico de uma comunicação provocativa, ineficaz, ele não tem uma tensão ilimitada. Ele vai até certo ponto, mas depois ele arrebenta. E ele compromete relacionamentos. Ele compromete famílias. Enquanto essas coisas não são observadas dentro de casa, o inimigo pinta e borda. O inimigo pinta e borda. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, a unidade dentro do povo de Deus, dentro da família, dentro do trabalho, ainda que você não concorde com tudo, mas a unidade precisa ser preservada. Nós temos que virar verdadeiros valentes pela verdade. E essa verdade que eu estou trabalhando hoje aqui é unidade. O custo, o prejuízo da falta de unidade é imenso. Custa uma vida de relacionamento. Eu estava ouvindo uma estimativa que as separações que acontecem hoje nos Estados Unidos, elas acontecem principalmente quando os filhos vão para a faculdade, que é nessa faixa etária dos 18 anos. São casamentos com mais de 20 anos que terminam. Casamentos com mais de 20 anos, que está a maior estimativa de casamentos terminando lá. No Brasil eu não tenho informação. Mas o que é isso? É um desgaste contínuo. Desgaste contínuo, sem se preocupar com o amanhã. Tipo assim, estou tocando desse jeito. Vai desgastando. Vai empurrando com a barriga, vai desgastando. Querido, não se engane, uma hora termina. Tem pessoas aqui que não falam com o pai há muito tempo por causa disso. Com a mãe, adultos, que simplesmente tiraram da sua vida pai e mãe. Eu apaguei da minha vida pai e mãe, não quero mais saber. Ou tem pessoas aqui que tiraram filhos da vida, filhos adultos. Diz assim, não vejo meu filho há 10 anos, não quero nem saber. Sabe o que é isso? O diabo conseguiu destruir a tua vida. Tem casamentos que estão se dissolvendo por isso. Porque não cuidaram da unidade. Então a unidade é um bem que se nós não cuidarmos, a gente perde. Isso dentro da igreja, dentro da sociedade, dentro da família, em qualquer lugar. Se nós não cuidarmos da unidade, ela se dissolve, as alianças são interrompidas. Precisamos entender que atrás da moita sempre vai ter um vendedor de arma querendo dar o primeiro tiro. E se nós não estivermos espertos, nós perdemos a batalha. E nos autodestruímos e destruímos a outra pessoa também. Quem está entendendo a palavra? Amém? Já estou terminando. Agora, quando o mal-entendido surgem, vai requerer perdão e restaurar a comunhão.
Gente, perdão é algo inegociável para Jesus. Ele mandou perdoar 70 vezes 7. Então, olha só. Se nós vamos conviver com pessoas na nossa trajetória, nós vamos aprender a exercer o perdão. E olha, Deus não vai te deixar sem a oportunidade de perdoar. O Martins caminha com quanto tempo comigo, Martins? Desde 2008. Quantas vezes o senhor me perdoou, Martins? Muitas. Deus não deixou o Martins sem essa oportunidade, viu? Por isso que ele é assim, um cara tão abençoado. Amém? Né? Se você não aprender o caminho do perdão, você não vai conseguir conviver com ninguém. Porque as pessoas que mais nós amamos são as que mais nos ferem. Porque elas estão sempre conosco. Se não aprender o caminho do perdão, se você não tiver resolvido esse princípio na sua vida, você vai viver trocando de igreja. Porque a outra igreja, ela é maravilhosa. Eu vou te dizer que o pastor da internet também é maravilhoso, sabe por quê? Porque ele não te conhece. O pastor da internet é top, gente, porque ele não te conhece. Então ele só vai falar coisa bonita. Mas o dia que ele te conhecer, te prepara. O pastor da outra igreja é maravilhoso, porque ele não te conhece também. O líder lá é tudo melhor. A grama é mais verdinha. Por quê? Porque eles não te conhecem, você não está lá. Aí quando chegar lá, você bagunça. Aprende o caminho do perdão. Isso é uma coisa que nós temos que ter resolvida em nossas cabeças. Esses dias me ligou alguém dizendo, olha pastor, uma pessoa pecou, enfim. E eu disse assim, ó, tem dois caminhos. Isso também a gente aprende no seminário, né? Para restaurar um casamento que teve um probleminha lá. Tem a resolução do Antigo Testamento e tem a do Novo. A do Antigo é apedrejamento, morte. E a do Novo é perdão, né? Pode escolher. Perdão, gente. Todo mundo vai passar por desafio nos casamentos. Perdão, independente do tamanho do desafio. Perdão. Perdão. Deus vai te ajudar. Agora, deixa eu te dizer algo. O perdão não é algo que você tem que sentir. Eu não estou sentindo ainda. Não é sentimento, não. É decisão. Perdão é dar a perda. Tá bem, perdi, vou realizar o prejuízo. Já era. Vou dar a perda. Perdi. Amém. Mas eu prefiro perder e manter o relacionamento do que ganhar sempre. Ok? Dá a perda. Perdoa. Como é ruim nós ficarmos carregando cargas interiores. Como é ruim nós estarmos carregando coisas dentro de nós. Aí vê uma pessoa, tem um mal-estar. Aí vê outra, vai na outra família ali, tem um mal-estar. Vai em outro contexto, assim, ai, não me sinto bem aqui. Aí vai em outro. Gente, não é coisa de crente, não. Não quero ir mais no aniversário da família, porque senão eu me sinto mal. Não precisa levantar a mão, tá? Não pedir. Não quero aniversário da família, porque... meus parentes lá não vou mais, porque... não sei, não gosto. Está cheio de pereba na alma. O que é isso? É o diabo atrás da moita, esperando qualquer situação para te dar um tiro. Porque você ainda não saiu da posição de ataque. Baixe as suas armas. Perdoe. Se você tiver com a arma baixa, mesmo que o vendedor de armas queira te incomodar, não vai adiantar, você está com as armas baixas. Você assim, não, pode dar tiro. Aqui eu não vou entrar nessa, não. Não vou deixar o diabo me destruir, não vou deixar o diabo tirar a unidade da minha família, do meu casamento, não vou deixar o inimigo
tomar conta e criar prejuízos na minha vida. Pelo contrário, estou desarmado. Amém?